Vamos falar hoje sobre crenças limitantes. Crenças limitantes. As crenças limitantes elas lhe impedem de prosperar grandemente. Fico feliz por vocês estarem aqui ao vivo comigo hoje. E você já deve ter se deparado o seguinte: você já deve ter dito várias vezes assim: eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho dinheiro para comprar nada. Eu não sou bom o suficiente, eu não sei tudo o que preciso, eu não consigo aprender isso, eu não mereço o sucesso só é para pessoas boas, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu nunca vou conseguir, não, ninguém nunca vai gostar de mim, eu sou tímido, eu não faço aquilo, eu sou um lixo, eu sou burro. Você já deve ter se deparado com essas frases, ou você até deve ter falado essas frases para alguém. Então, isso é uma crença limitante, você sabia? A crença limitante, ela é muito séria. Por quê? Porque ela foi provocada, ela foi causada desde a sua infância. As pessoas que você conviveu, as pessoas que você convive, elas vivem plantando crenças limitantes na mente de vocês. Vive plantando. Então, a crença limitante, ela é um pensamento, uma opinião negativa em algum momento da vida que você teve e você falou isso. E quando você fala isso, quando você verbaliza isso, o seu cérebro ele vai entender isso como uma verdade. E isso pode se tornar, inclusive, um pedaço da sua personalidade. Ou seja, você fala, então você pode se tornar. Então, as crenças limitantes, ela, como o nome já diz, é uma crença, é algo que você acredita ser verdade, e isso vai te limitar de prosperar, de crescer, de vencer na vida até de concluir algum objetivo. Quantas vezes você já começou um projeto e nunca concluiu? Hoje, esse ano eu vou para academia, vou mudar de vida, esse ano eu vou fazer minha dieta, esse ano eu vou começar uma atividade física, eu vou correr. Então, o que acontece? Você sempre se depara com isso. E sabe o que te para? Uma crença limitante. Então, as crenças limitantes, elas são implantadas no seu subconsciente e ficam enraizadas em você. E isso vai fazer com que você tenha dificuldade de conseguir alguma coisa. Então, tenha cuidado com as crenças limitantes. Eu quero essa noite, nessa live, nessa aula, trazer para você essa consciência que dentro da sua mente tem muitas crenças limitantes que estão travando você, que estão travando a sua vida, que não deixa você prosperar, que não deixa você crescer. Então, se você já falou alguma daquelas frases que eu disse, eu não sei, eu não consigo, eu sou o pior de todos, nunca mais fale isso. Primeiro, entenda que eu sou é o nome de Deus, então nunca mais fale eu sou. Caso você queira falar alguma coisa, diga eu estou, porque você pode estar no momento, na situação. Isso não é um decreto, é só uma fase. Eu sou é um dos nomes de Deus, então nunca fale, porque Deus não tem culpa dos nossos problemas. Então, quando você fala sou um lixo, nunca fale isso. Por quê? Porque você vai trazer isso à existência. Quando nós verbalizamos isso, nós estamos dando um decreto. Então, nós temos que ter cuidado com a fala. Então, as crenças limitantes, elas vão realmente atrasar a sua vida. Elas vão fazer com que você não ande, com que você não aprenda, com que você não prospere, com que você não siga adiante os seus projetos que você um dia planejou, um dia quis fazer e não saiu do lugar em nenhum momento. Então, pare com essa de acreditar em coisas que não existem. E, Luiz Henrique, como é que eu vou saber que uma coisa existe? Fazendo um teste. Você tem que fazer um teste. Tem que testar, tem que validar, tem que ver que é real. Então, as crenças limitantes, elas são terríveis para a sua vida. Então, eu venho te trazer à luz desse assunto poderoso e isso tem travado você. Então, reconheça que você, dentro de você, foi implantado algumas coisas. Por exemplo, até uma certa fase da minha vida, eu não poderia comer uma fruta, né, a manga, no café da manhã, porque a minha mãe falava que se eu tomasse café e comesse manga, eu ia morrer, por causa do leite, por causa do leite do café, da manga e tal, misturasse ia morrer. Então, isso é uma crença limitante. Então, essa crença me limitou de comer manga no café da manhã há muito tempo. E todo mundo sabe que não faz mal nenhum. Porque se existe vitamina de manga, coloca-se a manga, coloca-se o leite, vitamina de manga. Então, isso não faz nenhum mal.
Assim fomos implantados várias palavras dessa quando era criança e até mesmo adulto. Isso nos limitou de fazer algumas coisas. Outra grande limitação que as pessoas sempre falam: não confie em estranhos. O que acontece? Você passa a vida toda ouvindo isso e acha que isso é verdade. E é, por parte. Então, quando você conhece uma pessoa nova que é uma oportunidade de você criar um empreendimento, criar uma empresa, solidificar um negócio e mudar a sua vida, por a pessoa ser estranha, você não vai querer fazer essa empresa com ela, porque você passou a vida inteira ouvindo. Essa pessoa não dê atenção a pessoas estranhas, então você não vai criar esse negócio. Isso vai te limitar. Então, as crenças limitantes, elas vão barrar a sua vida, elas vão barrar os seus sonhos, elas vão barrar aquilo que você realmente planejou para ter. Então, tem essa consciência hoje. E eu vou te ajudar em alguns tópicos aqui, como é que você faz para identificar as suas crenças limitantes e superá-las. Na verdade, elas estão todas gravadas no seu subconsciente. Tudo que te barra, tudo que te para, tudo que evita você prosperar, ou é uma crença limitante, ou é um bloqueio. Na verdade, a crença limitante é um bloqueio. Enfim, é um complemento o outro. Mas o que eu quero que você entenda é que, a partir de hoje, você não vai acreditar mais em nada sem testar. Tudo você tem que testar, saber se realmente isso é verdade, é testando que se sabe. Só que com muita responsabilidade. E quando você tiver os dados, as informações do teste, você vai saber se é verdade. Como você sabe que se abrir uma empresa com alguém que tem o mesmo propósito, o mesmo caráter, a personalidade parecida com você não dá certo se você nunca tentou? Então, tente sempre fazer o teste. Se você não fazer o teste, o que vai acontecer? Você não vai saber. Então, é isso que eu venho falar para vocês. Faça o teste. Sem o teste, você não vai conseguir ter a certeza se isso realmente tem sentido. Então, eu vou te passar aqui uma lista de algumas coisas que você tem que fazer para poder deixar essas crenças limitantes e começar a prosperar. Por exemplo, Salomão, quem sabe quem é Salomão? Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. Na verdade, aliás, sim, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Então, em Provérbios fala muito sobre a sabedoria. Uma das coisas que vai fazer com que você deixe essa vida de crença limitante é você criar sabedoria. E como é que cria sabedoria? Tem 2 formas. A primeira, se conectando com Deus diretamente. Nós temos uma sabedoria que pegamos direto de Deus. Como que eu pego essa sabedoria de Deus? Porque Deus deixou na terra, ele enviou depois da morte de Jesus Cristo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando nós reconhecemos, nós aceitamos ele, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E assim nós acessamos Deus através do Espírito Santo. E nós pegamos essa sabedoria direto do trono de Deus. É a sabedoria que ninguém pode distribuir, só o próprio Deus que coloca na nossa mente, no nosso espírito. E tem a sabedoria terrestre, que é a sabedoria horizontal, que é aquela que você adquire com as suas experiências, com as convivências, com aquilo que você se submete, com o ambiente que você acessa, com as pessoas que com você conversa, com os cursos que você faz, com tudo que você vive e testa. Essa é a sabedoria. Você aprende algo e isso traz sabedoria para você. Então, uma das coisas que vai tirar essa crença limitante da sua mente é a sabedoria. E eu aconselho você o seguinte: acessem novos lugares, conheçam novas pessoas, viajem, aproveitem, porque cada momento que você estiver num lugar diferente, você vai aprender algo diferente. E automaticamente você vai crescer. Automaticamente você vai crescer. Então, o que eu venho dizer para vocês? Acessem novos lugares, cresçam, acessem a sabedoria, leiam livros, leiam a Bíblia, comece a entender que você
precisa da sabedoria e automaticamente essas crenças limitantes, elas vão sendo substituídas por verdades e testadas. Enquanto você não testar, você não vai quebrar essa crença limitante. Tem que quebrar e se quebra com sabedoria. A segunda coisa que vai fazer com que você se livre dessas crenças limitantes é mentores. O que é um mentor? O mentor, ele é uma espécie de professor e treinador. Como assim um professor e treinador? Existe uma diferença entre professor e treinador. O professor é aquele que passa os conteúdos e o aluno, ele tenta praticar sozinho. Ele vai lá, tenta praticar, tenta fazer atividade. Enfim, ele se vira. O professor passa o conteúdo e o aluno se vira para aprender. O treinador não, é aquele que passa o conteúdo, ele acompanha o aluno, ele cobra os testes, ele faz as avaliações, enfim, ele acompanha o crescimento. Então, o mentor é isso. O mentor é uma pessoa que já experimentou aquilo que você quer viver e ele pode te mostrar a forma mais fácil como é que faz. Então, hoje, para você acelerar, para você chegar em um lugar mais rápido, sem mentores, é muito complicado. Então, eu te aconselho, a partir de hoje, você procurar um mentor, alguém que já chegou aonde você quer chegar, e assim, sem dúvida, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Como assim, Luiz Henrique? Por exemplo, se você pretende abrir uma empresa, uma loja de roupa, como eu estou vendo aqui, Glamour Modas, é uma loja de roupa de modas. Se você tem vontade de abrir uma loja de roupas, você tem que começar a andar com quem realmente já abriu uma loja, já entende como é que é o processo. E assim você vai aprender mais rápido do que você tentar fazer sozinho. Ela pode ser uma mentora. Se você quer ser um advogado, um melhor advogado do Brasil, do mundo, você tem que começar a andar com advogados que são muito bons, para você entender e ver como é que eles fazem. E assim vocês vão ser seus mentores. Então, procure um mentor, coloque em prática aquilo que o mentor lhe ensinar e você vai ver que essas crenças limitantes, elas vão começar a sumir da sua mente, porque elas vão ser validadas e testadas com novas experiências. Então, são as novas experiências que vão fazer com que essas crenças limitantes, elas se vão. Então, anota aí no seu caderninho, quem gosta de anotar, são as experiências que vão tirar as crenças limitantes da sua mente. Então, primeiro item, sabedoria. Você precisa acessar sabedoria através das experiências horizontal da Terra e as experiências com Deus. Cada experiência que eu tive com Deus, a minha vida mudou. E como é que tem experiência com Deus? Sendo amigo dele, conversando com ele, lendo a Bíblia. E assim você vai conhecendo e tendo mais sabedoria. Então, procure mentores. Procure mentores. Estude. Estude, você precisa estudar, porque quando você começar a estudar e aprender coisas novas, aquilo que era uma crença limitante, aquilo que te impedia de prosperar, você vai ver que não era verdade. E você passou a vida inteira acreditando em uma coisa que estava te barrando. A crença limitante é como se fosse uma barreira invisível, uma parede invisível que te prende num lugar, ou uma corrente que te amarra e não deixa você ser livre. Todos nós nascemos livres. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos liberdade. E as pessoas vivem paradas, estagnadas e não conhecem o sobrenatural porque realmente não têm vontade, estão presas por uma crença limitante, estão bloqueadas, paradas. E era para estar em movimento. A Terra, que parece estar parada, está girando cerca de 1.650 km por hora. E você está aí parado, sem conhecer aquilo que realmente você era para ter conhecido, barrado por uma crença limitante. Então, estude, porque quando você começa a estudar, você vai viver essas experiências. Item 4. O item 4, eu te chamo para você criar moldes. O que é criar moldes? É modelar pessoas. Modelar. Modelar quer dizer que é fazer igual, imitar as pessoas? Não. O molde, ele é como se fosse um modelo que você pega de alguém que já conseguiu aquilo que você quer e você vai aplicar na sua vida com a sua essência. Por exemplo, uma fábrica de roupas, quando ela vai produzir uma grande escala de roupas, ela tem um molde.
Aí todas as camisas são cortadas com aquele molde e depois são feito o acabamento individual. Então, modelar é isso, é você olhar para alguém que já chegou aonde você está e olhar para ele, o que é que ele fez para chegar aonde ele está e começar a aplicar cada coisa que ele fez na sua vida, com a sua essência, com sua limitação, com o seu tempo, e assim você vai ver que realmente funciona. Se você quer ficar forte na academia, tem que treinar. Se você quer ser bom de nado, tem que ir lá para a piscina nadar, treinar. Se você quer ser inteligente, você tem que estudar, tem que treinar o cérebro. Então, se você quer ser próspero, se você quer ter sucesso, você tem que treinar o sucesso. O sucesso ele é treinável. Se você não treinar, você não vai conseguir crescer. Então, o molde das pessoas que já fizeram aquilo que você quer vai tirar, vai quebrar as crenças limitantes que você tem. Outra coisa que vai quebrar suas crenças limitantes é você ser uma pessoa inovadora. Coloca aí no seu caderno aí, ó, inovação. Se você é uma pessoa inovadora, você é uma pessoa que pretende crescer, você tem que ter inovação. A inovação é você criar coisas, gerar coisas, produzir, comercializar coisas que ainda não foram. Ah, Luiz Henrique, mas a Bíblia fala que não há nada novo debaixo do céu e da terra, verdade? Por isso você tem que ter sabedoria de Deus para que ele possa colocar dentro da sua mente uma inteligência para criar um produto que já existe, mas ainda não foi acessado, ninguém fez. Então tudo já foi criado, mas nem tudo foi acessado. Então você precisa acessar, precisa fazer algo que ninguém faz, por mais que seja alguma coisa que já acontece, por exemplo, um restaurante. Já existe milhares de restaurantes. Você pode abrir um restaurante e colocar uma inovação sua, algo que só você faz, algo que só você sabe fazer. Então, quando você pega a sua inovação e aplica em algo, automaticamente esse negócio ele vai bombar. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma criança tendo uma experiência que ela nunca teve. Ela tinha assim, ó, lá no restaurante, refrigerante, R$ 5. Poção mágica, 35. O que que era essa poção mágica? Era um refrigerante com gelo seco em cima de uma lâmpada de LED. Era tipo um guardanapo com a lâmpada de LED, o copo em cima, e na que a criança botava o copo em cima e a lâmpada acendia, aí dava de ver todo aquele gelo e começava a sair fumaça. E aquilo ali, só por aquele enfeite no refrigerante, o restaurante estava cobrando R$ 35 e não parava de criança querer viver essa experiência. Então, R$ 5 um refrigerante, só essa inovação que ele fez ficou 7 vezes mais caro. E assim a empresa lucra mais e assim você vai quebrar muitos paradigmas que tem na sua cabeça de crença limitante. Então, a inovação, tudo que você fizer de novo, vai tirar você da crença limitante, porque você vai ter uma nova experiência e aquela crença que te limitava, que te parava, o teu cérebro vai entender que não passava de uma mentira, que estava só te paralisando. Então, seja inovador. Para que a sua crença limitante ela seja realmente banida do seu cérebro, você precisa ter alvo. Por que que eu chamo alvo? Porque para mim as metas, elas não funcionam. Por quê? Porque quando nós falamos de meta, sabe o que que acontece? Nós paramos na meta. Por exemplo, se a minha meta é ganhar R$ 1.000, à medida que eu vou trabalhando, eu vou guardando esse dinheiro, 800, 900. Quando chega em R$ 1.000, aí eu começo a relaxar. Por quê? Porque eu já consegui a meta que eu queria. Então, não crie metas. O seu cérebro vai parar de gastar energia, vai parar de se dedicar, vai parar de fazer aquilo que tem que fazer quando você extinguir uma meta. Por quê? Porque a meta vai fazer você parar. Então, eu chamo de alvo. O alvo só é uma direção. Eu quero ir naquela direção. O que eu conseguir é bem-vindo. Então, não crie metas, crie alvos e vá em frente, gaste energia. Então, o que você tem que fazer para tirar essas crenças limitantes? Criar alvos. Alvos de longo prazo,
de 10 anos, você tem que pensar assim, ó, como é que é para estar a minha vida daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu quero ter a minha casa nova, eu quero ter meu carro novo, eu quero ter o meu casamento, eu quero ter a minha empresa. Então você tem que colocar um alvo. Em 10 anos, como é que você quer sua vida em 10 anos? A maioria das pessoas nunca pensou isso. Elas não pensam longe, elas querem pensar só no hoje. Então você tem que pensar a longo prazo. Pense a 10 anos, como é que você quer sua vida? Como é que você quer sua empresa? Como é que você quer sua família? Como é que você quer suas finanças, seus negócios? Depois, planeje um alvo, né, uma direção de 5 anos, somente 5 anos, que é médio prazo. Como é que a minha vida quero daqui a 5 anos? O que eu vou ter daqui a 5 anos? O que eu vou estar fazendo? Onde eu vou estar? Com quem vou estar? Onde? Fazendo o quê? Quem é minha empresa? Quem é meus negócios? Quem é minha casa? Pense alto, né? Longo prazo, 10 anos, depois 5 anos. E depois coloque curto prazo, 1 ano. Como é que eu quero a minha vida daqui a 1 ano? O que eu vou conseguir? O que eu vou fazer? Eu vou permanecer no mesmo emprego em 1 ano? Ou não? O que eu vou fazer daqui? Então, planeje 6 meses, planeje 1 mês. Como é que é a sua vida aqui uma semana, que é curto prazo? Você tem que pensar, porque se você não pensar, você não vai trazer a existência. A primeira coisa para que venha a existência é você pensar. Muitas pessoas não conseguem, nem estão onde elas querem de fato, porque elas não pensam, elas não desejam, o coração dela não bate mais forte por isso. Ah, eu quero um carro novo. Ah, não, eu não consigo não, é muito caro, eu não consigo manter. Isso é uma crença limitante, você está dizendo que não consegue, você está plantando isso. Ao invés de você pensar que quer, de até fechar os olhos e se imaginar dirigindo seu carrão novo em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, não, você diz que não pode, porque não tem dinheiro. Deseje no seu coração, pense nisso, viva isso, e vai vir a existência. Por quê? Porque tudo que pensamos, nos tornamos. Por isso tem que ter cuidado com seus pensamentos. Se você tiver pensamentos maus, todo o seu corpo é mau. Se tiver pensamentos bons, todo o seu corpo vai ser bom. A Bíblia nos ensina isso. Então, eu te chamo para ter essa meta, esse alvo, direção, 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês, e vá fazendo devagar. O resultado de 10 anos vai depender do resultado dessa primeira semana, da segunda semana, do primeiro mês, do primeiro ano, dos 5 anos, e você vai chegando e conquistando tudo aquilo que você pensou. Então, continue planejando, continue observando um foco, uma direção, e sem dúvida você vai chegar. Vai chegar. E para quebrar de vez mesmo essa crença limitante que tanto te barra, que tanto tem te tirado dessas oportunidades que a vida já te deu, quantas oportunidades você já teve e você jogou fora porque você acredita em uma coisa que é só na sua cabeça? Quantas vezes? Quantas vezes o medo tem te parado? O medo é uma crença limitante. Tem pessoas que nem conseguem dormir sozinhas à noite porque o pai, ou a mãe, ou alguém falou que o escuro era perigoso e tem medo do escuro. Tem pessoas que não conseguem subir nem numa escada, nem pegar um elevador, e nem no avião, porque foi plantada a vida toda na cabeça dela que a altura é perigoso. E mas tem que fazer com responsabilidade. Isso é uma crença limitante. Então, para fechar a nossa aula de hoje, o que eu vou dizer para vocês? Seja constante e disciplinado. A constância, a disciplina, sem dúvida, ela vai exterminar de uma vez por todas as crenças que te limitam de crescer, de prosperar e de chegar aonde você quer. Não pare, seja constante. Tudo que você começar, conclua. Por isso que tudo que você vai fazer tem que colocar data para começo e data para término. Data para começo e data para término, porque mesmo que você termine, isso não vai mais ser uma obrigação sua, você vai fazer porque virou um hábito.
Então, seja constante. Se você decidiu ir para academia esse ano, vá todos os dias, ou 3 vezes na semana, coloque um prazo e vá. E seja constante. Se você decidiu abrir uma empresa, comece com um produto e venda esse produto, e depois compre dois e venda os dois, depois compra três e vende os três. Mas seja constante, não só comece e pare. E sem dúvida você vai ser exponencial, você vai crescer, você vai sofrer desafios, mas você vai vencer esses desafios. Você vai vencer essas crenças que sempre te barraram. E você vai decolar. Então seja reinante, seja governante, governe sua vida. Tire essa de crença limitante porque tem te parado. Quando eu descobri isso, a minha vida mudou, porque eu vi que muita coisa me barrava, que era sem necessidade. Eu deixava de viver coisas que realmente eu precisava viver e eu não conseguia por causa disso. Essas crenças me limitavam. Então, tira isso da sua vida. Então, seja constante, disciplinado. Se você realmente precisa fazer uma dieta, não chame de dieta, chame de reeducação alimentar e coloque sentido na sua alimentação. Tira o açúcar da sua vida. Para de comer coisa doce. Isso vai te matar. Para de comer coisa industrializada. Procura. Basta fazer isso, você não precisa nem fazer uma dieta. Se você tirar todo o açúcar da sua vida e todas as coisas industrializadas, a sua vida vai mudar em relação a muitas coisas, porque a energia que você gastava somente para isso, você vai poder destinar para outra coisa. Então, siga esses passos que eu falei para vocês e sem dúvida, essas crenças limitantes que te evitam de prosperar, de crescer, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais próspera, abençoada, vai mudar, vai tirar, vai acabar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje? Isso. Procure mentores. Procure mentores. E outra coisa, não adianta você morrer de trabalhar. Trabalhar demais não vai fazer você prosperar. Não adianta arrumar 50 empregos. Você tem que mudar a sua mentalidade. Mude primeiro a sua mentalidade. Depois você vai crescer. Não se cresce trabalhando demais. Tem um limite. Na própria Bíblia defende que temos que ter desfrute. O desfrute é o descanso, é a diversão. São todos os dias você aproveitar a vida. Não há sentido trabalhar demais. Tem que, mudar a mentalidade. Procure mentores. Tire essas crenças limitantes que vai ser um grande passo. E a sua vida vai se abrir para os negócios. Mesmo que você esteja trabalhando para alguém, você tem que pensar em negócios, em empreendimento, em comprar, vender, criar um produto. Então, pense nisso, administre seu tempo. Então, lembre, é fácil prosperar. O que é difícil é mudar a mente. Crescer é muito fácil. O difícil é mudar a mente. Então, trabalhe nisso, estude sobre isso. E sem dúvida você vai ver que vai fazer sentido. Então, se você quiser realmente prosperar, quer realmente crescer, quer realmente abençoar sua família, abençoar sua vida, é muito simples. É só atender pessoas. Resolva o problema das pessoas e pronto. Quanto mais problemas você resolver das pessoas, mais próspero e abençoado você será. Lembre-se, você foi chamado para fazer a diferença no mundo e você não está fazendo isso. Você não está fazendo essa diferença. E essa diferença só vem quando você mudar a sua mentalidade. No inglês, mindset. Então, tem que mudar seu mindset. Tem que mudar sua forma de pensar. Tem que ver que tem coisa que está errada. Por isso, olha para a vida de alguém. Tem pessoas que conseguem e você não está conseguindo. Tem pessoas que fazem menos que você e estão mais distantes que você. Então, tem N coisas que você tem que arrumar na sua vida. Primeiro, a sua amizade com Deus. Cadê sua amizade com Deus? Sabedoria do trono. Você precisa disso. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. E você precisa ter a amizade com aquele que nos formou através do seu Filho Jesus Cristo. Então, faça a diferença no mundo. A oportunidade está aí para você crescer. Sempre, todos os dias nós temos uma oportunidade. Não, eu não tenho. Tem sim, você acordou com vida, com saúde, com energia. Corra atrás, crie suas oportunidades. Oportunidade não é alguém vir, bater na sua porta e pegar na sua mão e te trazer. Isso até acontece. Mas se você não provocar isso,
Se você não se tornar uma pessoa atraente para os negócios, ninguém vai lhe dar uma oportunidade dessa. Então, quem cria a oportunidade são vocês, e vocês não têm feito isso. Não têm feito isso. Então, mude a sua mente, sem dúvida, você vai crescer. Lembre de José, se você ler a Bíblia, você vai saber do que eu estou falando. José, ele esteve no poço, ele esteve preso, ele esteve em vários lugares, mas José do Egito, onde ele estava, ele prosperava. Mesmo sem dinheiro, preso, ele prosperava. Por quê? Porque a prosperidade está aqui, não está no dinheiro. Quando fala em prosperidade, as pessoas pensam que é dinheiro, mas a prosperidade é sua mente crescer, é você evoluir, é você entender que você precisa mudar, porque o resultado você já tem do ano passado. Você sempre quis um ano extraordinário, mas o que você fez? As mesmas coisas. E se esse ano você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado dos anos anteriores. Então, faça algo diferente para que você consiga ter resultados diferentes. Então, José prosperava onde ele estava. Ele prosperava na prisão, ele preso, ele era o chefe dos presos. E tudo foi uma preparação para ele se tornar o governador das nações mais ricas do mundo na época, que era o Egito. Então, a dica final para a gente fechar hoje, duas dicas para fechar. Veja solução em tudo. Eu sou uma pessoa que eu vejo solução em tudo. Tudo. Pode ser qualquer problema que você me falar. Se você me disser um problema, eu lhe dou a solução. Eu lhe digo a solução. Na verdade, eu gosto mais de vender a solução. Então, todos os problemas têm solução e é nos problemas que você vai se tornar uma pessoa próspera. Então, ame problemas. Ame problemas. Jogue esse jogo de resolver problemas. E quanto mais problemas você resolver, mais próspero você será. E outra, mude as suas amizades. Mude as suas amizades. As pessoas que andam com você, quem é? Existe um estudo que diz que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Com quem você anda? Se você anda com um grupo de fumantes, você será o próximo. Se você anda com um grupo de pessoas que ingerem muita bebida alcoólica, você será o próximo. Se você vive com pessoas que não pensam em crescimento, só pensam em estar em casa, só pensam coisas negativas, você será o próximo. Mas se você anda com pessoas que só pensam em crescer, gostam de estudar, gostam de aprender coisas novas, gostam de atividade física, gostam de crescer, gostam de se aperfeiçoar, tem intimidade com Deus, você será o próspero e próximo. Então, é isso que eu te digo. Olhe com quem você anda. Pare de andar com pessoas medíocres. Pare de andar com pessoas arrogantes. Pare de andar com pessoas preguiçosas. Pare de andar com pessoas que só te colocam para baixo, que nunca vê nada positivo no que você faz. Então, cresça, procure um mentor, procure alguém que você possa se espelhar e ver como é que ele fez. E faz sentido. Então, quero encerrar essa aula com uma boa noite. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Espero ter contribuído poderosamente na vida de vocês. Tá bom? Quem chegou agora, eu vou deixar a live gravada, então assiste de novo, comenta, compartilha e vamos continuar crescendo, tá bom? Se você quer aprender mais, nós vamos ministrar um treinamento que vai acontecer dia 12 agora, dia 13 e dia 14. Se você quiser participar, presencial, nós não temos mais vaga, mas online você pode participar. Se você tem interesse, manda um direct. Vamos falar com você e vamos passar todas as instruções que você precisa sobre esse treinamento. É muito bom, um treinamento que trabalha mais de 9 áreas da vida e você vai mudar realmente a sua mentalidade e a forma de pensar. E vai ter um 2024 diferente. Então, vem com a gente, manda um direct e sem dúvida você vai se tornar uma pessoa exponencial. Um abraço, boa noite, até a próxima aula. Até mais.